Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia no dia a dia. Hoje é sábado. Sábado é o dia que Deus fez e descansou. Posteriormente, ele passou esse dia para a nação de Israel, para que eles se lembrassem que eles foram escravos na terra do Egito. E a partir daí, eles deveriam também guardar um sábado. Algo que não se aplica a nós, até porque nós não fomos escravos na terra do Egito. Mas o nosso texto hoje, se você pode descansar no sábado, glória a Deus. Se você não pode, lembre-se que amanhã, domingo, é dia de servir a Deus com os seus louvores, com as suas orações e com a sua faculdade de raciocínio através do nosso canal pela Bíblia. Vamos lá então, o nosso texto hoje está baseado aqui no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 em diante. É sábado, é dia de meditação. Hoje talvez vocês não trabalharam. Hoje talvez vocês tenham um pouco mais de tempo para ouvir aquilo que nós vamos transmitir. Então a reflexão é um pouquinho mais longa. O apóstolo Paulo começa no versículo 14 dizendo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. O primeiro ponto aqui é que não adianta você querer ser espiritual demais. A lei é espiritual, a lei é de Deus, mas você é carnal, vendido sob o pecado. Então é natural que vai ter um conflito. Vai haver um conflito entre você, o que você pensa, o que você faz e a lei de Deus. Esse conflito vai existir, porque o dia que você conseguir se superar, então aí tem alguma coisa errada na Bíblia, porque você nunca vai conseguir se superar. Você sempre vai ser carnal e a lei sempre vai ser espiritual. Então, por exemplo, não adianta você dizer assim: mas puxa vida, como eu faço coisas erradas? É natural que você vai fazer mesmo, porque você é carnal. Se você fosse espiritual, se você já tivesse corpo glorificado, você pode ficar tranquilo que nada disso aconteceria. Mas o que acontece com você é resultado do seu corpo do pecado. Aí no 15 ele diz: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo está dizendo o seguinte: olha, essa situação é tão clara para mim, que o que eu não quero fazer, isso eu faço. E o que eu quero fazer, isso eu não faço. Por quê? O que ele não queria fazer? As coisas ligadas à carne. Ele não queria. Porque a cabeça dele dizia assim: olha, isso aí está errado. Paulo, você não pode fazer isso. Mas o Paulo diz: eu não consigo segurar isso comigo. Mas, ao mesmo tempo, as coisas que aborreço, ou as coisas que não aprovo, isso faço. Por quê? A nossa carne deteriorada pelo pecado, ela tem uma facilidade muito grande de pecar. Então o Paulo está dizendo assim: olha, o que eu gostaria de fazer de verdade, eu não estou conseguindo. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso é o que eu faço. Eu luto. Poxa, eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. O Paulo diz: isso vai acontecer porque você é ser humano, vendido sob o pecado, versículo 14, porque você é carnal. Muitas vezes, quando você não reconhece isso, você cria um conflito cognitivo na sua cabeça, dizendo assim: puxa vida, mas agora eu fiz um pecado, eu errei e não sei mais o que. Você só pecou exatamente porque você é pecador. Você peca porque você é pecador. Você não é pecador porque você peca. Ou seja, existe então uma lei nesse negócio, que é o que o Paulo está tentando explicar para a gente. Aí ele diz assim, no versículo 16: e se o que faço, e se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Então, olha só esse versículo 16. Bom, então se eu fiz isso aqui que eu não queria fazer, então a lei está certa, porque a lei me condena nesse aspecto. Eu fiz errado, mas a lei me condena. Então, a lei é boa. 17.
De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo reconhece a lei como boa, mas ele também reconhece a lei do pecado que está habitando sobre ele. Então eu quero falar com você hoje, que está aí entristecido, você que está aí chateado, chateada, ai, porque eu pequei, porque isso, porque aquilo. Gente, vamos tentar trabalhar um pouquinho sem religião, vamos tentar trabalhar um pouquinho sem religiosidade, não é? Você reconhece que você pecou? Parabéns. Isso é necessário que você faça. Agora veja que Paulo diz, né, e alguns até tentam defender Paulo. Eu não defendo. Isso aqui que ele está falando é o que ele vivia. Eu não sei qual era a situação que Paulo vivia. Eu não sei qual era o pecado que Paulo tinha. Mas Paulo confessa abertamente que ele tem um pecado na vida dele. Assim como muitas pessoas acabam tendo seus pecados. Então Paulo diz assim, olha, de maneira que agora já não sou eu que faço. Eu não sei o que o Paulo fazia. Mas ele tinha um pecado, ele diz isso aqui, ó. Isso é claro, gente. Não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira. Ele diz que ele tinha um pecado. Ele fala assim, ó, de maneira que já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então ele sabia que a força do pecado era muito forte, embora ele lutasse contra tal pecado. Aí ele entra no 18. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. É aqui que eu digo que você não tem livre-arbítrio. Aqui você não tem livre-arbítrio. Presta atenção nessas palavras de Paulo. Olha só que legal, olha que interessante isso. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, não tente querer ser o tal. Não tente querer ser o certinho. Você precisa da ajuda de Jesus para vencer o pecado. É isso que você precisa. E o texto diz aqui, ó, com efeito, o querer está em mim. Quer dizer, eu não quero praticar esse pecado. Ai, Deus, eu não quero praticar esse pecado. Senhor, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas o pecado habita em mim. E o querer está em mim. Eu quero não praticar, mas não o realizar. É aqui que está o aspecto interessante do ser humano, que você não tem livre-arbítrio, porque o pecado ele acaba te enredando. E sempre vai ser assim enquanto nós formos carne. Aí ele diz assim, olha, acho. Olha só que legal a palavra que o Espírito Santo coloca aqui, para você que é ser humano, para você que está aí com problema, para você que está com problema de pecado, para você que pecou. Olha só o que o Espírito Santo diz. Acho assim, então, a seguinte lei no meu caso, que quando quero fazer o que é bem, o mal está comigo. Ai, Senhor, eu não quero entrar nesse cassino hoje e jogar. Eu não quero. Mas tem uma força maior que induz você a entrar lá no cassino. Senhor, eu jogo na maquininha do capeta. E vai dar a linha do capeta hoje. Eu não quero, Senhor, eu não quero. Mas você acaba entrando. Então é o que o Paulo está dizendo aqui. Entendeu? Senhor, eu estou passando nessa zona de prostituição. Eu não quero entrar, Senhor, eu não quero entrar. Mas você acaba entrando. Então o Paulo diz, acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, está o mal comigo. Né? Por quê? Por causa do pecado. Vejam 22. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, na minha mente, eu sei que eu preciso cumprir a lei de Deus. Eu sei que eu não tenho que entrar, não tenho que jogar lá na maquininha do capeta. Eu sei que eu não posso ir lá na zona de prostituição, eu sei disso. Eu sei que eu não posso comprar o pino de cocaína. Eu sei que eu não posso fumar um charuto cubano como corpo governante. Eu sei que eu não posso encher a minha cara de uísque como Anthony Morris. Eu sei de tudo isso, Senhor. Eu sei.
O homem interior que está em mim, a minha cabeça, a minha oração, é que eu sei que eu estou pecando contra o Senhor. Agora veja o 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O pecado, ele está intrínseco nos nossos membros. E o Paulo diz que ele percebe outra lei. Essa lei batalha contra a lei da mente dele. A lei da mente dele qual que é? Senhor, eu não quero, Senhor, pecar, eu não quero fazer, eu não quero fornicar, eu não quero usar droga, eu não quero, Senhor, eu não quero fazer nada disso. Mas ele diz assim, olha, eu tenho uma outra batalha, que batalha contra a lei do meu entendimento. E essa outra batalha me prende debaixo da lei do pecado. Eu fico sem forças às vezes, Senhor. Às vezes eu peco, às vezes eu erro, não importa quando isto acontece. Às vezes eu peco, às vezes eu erro. Agora veja o 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa palavra de Paulo é simplesmente maravilhosa. Paulo diz e apela ao Senhor que enquanto ele estiver no corpo, ele ainda vai ser um pecador. Ele ainda vai ser um pecador. Enquanto ele estiver no corpo, eu sou pecador. E eu preciso da misericórdia do Senhor. E agora no versículo 25, ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, com a minha cabeça, Senhor, eu não quero pecar, eu não posso pecar, Senhor. Sou escravo da lei de Deus. Mas com a minha carne, eu ainda sirvo a lei do pecado. Eu ainda peco na minha carne, embora eu saiba que eu não posso pecar. Que honestidade desse servo de Deus. E aí, como ele entende que existe essa antítese, né? Como ele entende que existe esse antagonismo entre ele, lei de Deus, cabeça, mente, coração, e carne, o apóstolo Paulo entra no capítulo 8 dizendo, portanto é um conectivo de ligação. É aquele homem do capítulo 7. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta deve ser para andar pelo Espírito. Mas, embora nós andemos na carne, e muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós caímos, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso me fez lembrar aquela música do pastor, cantor e meu amigo Armando Filho. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E mesmo parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu.
e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia! Pois é, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Esforce-se, vá vencendo, vá de fé em fé, conforme a palavra de Deus ensina. É um dia pelo outro dia. Um dia você vai estar bem, outro dia você vai estar mal. Um dia você vai vencer, outro dia você vai cair, mas você vai se levantar. O justo vai cair até 7 vezes, mas ele vai se levantar. 7 é o número perfeito, que indica que enquanto você for humano, enquanto você for carne, você vai errar. Mas Deus, na sua perfeição, vai te levantar. Senhor, até quantas vezes eu hei de perdoar meu irmão? 7? Eu não te digo 7, mas eu te digo 70 vezes 7. Jesus se compromete com você a perdoar você, perdendo as contas. Então, é isso daqui que a gente quer trazer para você hoje, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Hoje à noite nós teremos a nossa aula de teologia. Não perca, tá bom? Um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Senhor.